Entre 1978 e 1995, foi realizada uma campanha de ataques com bombas enviadas por correio. Seus alvos foram principalmente acadêmicos, cientistas e figuras relacionadas à tecnologia ou ao industrialismo moderno. As explosões deixaram um saldo de 3 mortos e 23 feridos. O responsável passou anos se escondendo com o sucesso do Federal Bureau of Investigation. A dificuldade em capturá-lo fez a sociedade americana sentir terror. Durante 7 anos, todos estavam atentos ao próximo movimento do Unabomber. O perfil criminal contava a história de um homem muito inteligente, mas afastado da sociedade, com um ódio por tudo que é tecnológico. Uma pessoa que provavelmente vivia sozinha e reclusa por vontade própria. Mas como encontrá-lo? Este caso era diferente dos demais. O perpetrador era muito meticuloso em seu trabalho. Sabia que os detetives não estavam fazendo progresso algum e se confiou. Foi o seu próprio ego que acabou por levá-lo à justiça. Quem era ele em uma jaqueta de bombeiro e por que decidiu se converter em um monstro? Theodore John Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Tanto a sua família materna quanto a paterna haviam emigrado da Polônia, compartilhando algumas tradições no país norte-americano. Como ir à igreja onde seus pais, Teresa e Theodore, se conheceram e rapidamente começaram um relacionamento. Em 1939, o casal se casou e alguns anos depois receberam Ted, que seria a segunda geração dos Kaczynski nascida nos Estados Unidos. A infância de Ted foi inicialmente normal. Aos 6 anos, começou a frequentar a escola primária Sherman Elementary School, onde estudou até os 9 anos, o que seria equivalente ao 4º ano. Nessa altura, Ted já se tornara irmão mais velho há alguns anos, de um menino chamado David, a quem ele tinha 7 anos de diferença. Com 2 filhos, a casa em que estavam morando começou a ficar bastante pequena, então acabaram se mudando para o subúrbio. Evergreen Park, onde Ted foi transferido para uma escola no mesmo lugar chamada Evergreen Park Central Junior High School. Desde que começou seus estudos, seus professores notaram que Ted parecia ter uma inteligência muito acima do comum para sua idade. No entanto, foi apenas nesta nova escola que as suspeitas foram confirmadas. Com a permissão dos pais, é claro, Ted foi submetido a um teste de quociente de inteligência que resultou em uma pontuação de 167 pontos. Isso explicava porque ele achava as aulas entediantes e era capaz de resolver problemas muito mais rapidamente do que seus colegas. Após avaliar as possibilidades, as autoridades da escola decidiram que o melhor para ele era adiantá-lo. Vários cursos para que ele estivesse em aulas que representassem um desafio para ele e nas quais ele pudesse aprender em vez de apenas se entediar. Depois de vários outros testes, decidiram que sua inteligência correspondia ao que seria o 7º ano, para onde finalmente o transferiram academicamente. Nesse ano, Ted se sentiu muito mais confortável do que antes. Já não se entediava nas aulas e logo isso fez com que se tornasse um dos melhores alunos do curso. Até mesmo melhor que seus colegas, que eram bastante mais velhos do que ele em idade. A verdadeira dificuldade que Ted enfrentava naquela época era socializar com esses garotos mais velhos, que começaram a zombar dele, tornando-o vítima de bullying escolar. Faziam piadas pesadas com ele, eram violentos tanto fisicamente quanto verbalmente com ele. E isso gerou uma mudança evidente na personalidade deste menino, que se tornou alguém retraído, tímido e solitário. Desde que começou o ensino médio na Evergreen Park Community High School, onde fez parte da banda de marcha, tocando trombone. Além de participar de outros clubes extracurriculares, como o de língua alemã, lá ele conheceu outros garotos interessados em ciência e matemática como ele, embora Ted fosse, sem dúvida, o que mais se destacava entre seus colegas. Em seu 2º ano, ele fez um curso avançado de matemática e o concluiu rapidamente. Assim como aconteceu no ensino fundamental, no ensino médio ele pulou o 11º ano e com apenas 15 anos foi oferecido a ele um plano especial. Com um programa intensivo de verão, Ted terminou o ensino médio 2 anos antes. Ainda sem completar 16 anos de idade, seus professores o encorajaram a se candidatar a Harvard.
Ted foi aceito e ingressou nesta universidade no outono de 1958, já tendo completado 16 anos. Apesar de ser considerado um dos novos estudantes mais promissores de sua geração, Ted não parecia estar preparado. Ele nem sequer tinha uma carteira de motorista, por exemplo, não era suficientemente grande e não fez o exame. Aqueles que o conheceram naquela época o descreveram como um jovem muito inteligente, mas socialmente muito reservado. Aos 20 anos, ele se formou em Harvard com um diploma em matemática. Algo importante a destacar de seu tempo neste lugar foi sua participação no projeto psicológico do renomado professor Henry Murray. Eles pegavam um grupo de estudantes, davam-lhes nomes codificados para proteger sua identidade. No caso de Ted, era Lawful e tratava-se de estudar seu comportamento em certas situações de estresse. Para dizer de uma maneira bonita, porque na realidade muitos consideravam pouco ética a maneira como foi conduzido. De acordo com algumas fontes, Ted dedicou 200 horas a este projeto. Algumas pessoas atribuem a ele suas futuras ações, as quais veremos agora. A isto, este experimento tem sido muito relacionado com outro, de certa forma semelhante e importante. Para entender um pouco melhor tudo isso, que para muitos é uma parte importante da história da Luna Bomber, precisamos falar sobre o MKUltra. O projeto MKUltra foi um programa secreto da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que operou principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, com o objetivo de investigar e desenvolver técnicas de controle mental, interrogatório e modificação do comportamento. A CIA temia que potências estrangeiras como a União Soviética ou a China pudessem estar usando métodos semelhantes para manipular pessoas e quis se antecipar. Para isso, o MKUltra experimentou com drogas psicodélicas como o dietilamida do ácido lisérgico, hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e física e outros métodos extremos, muitas vezes sem o consentimento dos participantes. Por muito tempo, o MKUltra foi considerado apenas uma lenda, uma história, uma espécie de creepypasta da internet, com experimentos ainda mais arriscados. Finalmente, provou-se que o experimento foi real e que teve consequências sérias nas pessoas envolvidas. Por isso, muitos acreditam que é possível que Ted Kaczynski tenha se tornado vítima deste ou de um projeto similar. Justamente acredita-se que ele foi parte ou que sofreu deste experimento durante esse projeto do qual participou. No entanto, isso foi negado durante toda a sua história, ele mesmo o negou, e ele é uma pessoa bastante aberta para conversar. Não é alguém que se calaria. Detalhes sobre sua vida ou como sua mente funcionava ou os processos que o levaram a cometer as atrocidades que fez. Por outro lado, o projeto escolar do qual ele participou. Essas entrevistas eram bastante cruéis. Para começar, os alunos tinham que escrever sobre um tema e apresentá-lo. E, como resposta, eles basicamente tinham que desrespeitá-los, dizer-lhes que tudo estava errado, envergonhá-los e, a partir daí, observar seu comportamento. Essa era a base de tudo. Então, também há pessoas que argumentam que, juntamente com tudo o que aconteceu a Kaczynski, isso pode ter influenciado sua maneira de ver o mundo. De qualquer forma, de volta, ele afirma que não é assim, que não tem nada a ver. E que, além disso, começou a pensar sobre a tecnologia e como ela afetava o mundo, desde muito pequeno. E desde muito jovem sabia que queria se afastar da civilização e viver de forma mais independente, o que é algo que mais tarde fez. Ao se formar em Harvard, Ted se matriculou na Universidade de Michigan para realizar um mestrado e doutorado em matemática, especializando-se na análise complexa da teoria geométrica de funções, temática da qual fez sua tese de doutorado intitulada Funções de Fronteira. Este trabalho foi tão brilhante que permitiu que ele começasse a fazer um nome na comunidade científica. Seus professores estavam impressionados com a inteligência de Ted, especialmente considerando o quão jovem ele era. Aos 25 anos ele já tinha doutorado em matemática. Seu currículo acadêmico era tão bom que, apesar de sua idade, foi oferecido a ele um trabalho como professor na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Lá, ele ensinou por alguns anos até que sem motivo aparente. Em 1969, ele renunciou para voltar a viver em Chicago com seus pais. Mas lá também não ficou muito tempo. Em 1971, o irmão de Ted propôs a ele comprar um terreno juntos, meio a meio,
ao que ele aceitou e foi direto para Lincoln analisar suas possibilidades. Compraram um terreno aleatoriamente por $2.100. Foi aí que Ted se afastou ainda mais da sociedade e começou a viver com menos tecnologia. No terreno que havia comprado, construiu uma cabana na qual não tinha nada. Não havia aquecimento, eletricidade, saneamento, não havia nada que tornasse a vida mais fácil. Era apenas uma pequena casa na terra. Lá, ele aprendeu de todas as maneiras a cultivar a terra, a fabricar suas próprias ferramentas e suas próprias roupas. Lentamente por isso, de ser autossustentável, ele se tornou um eremita. De início, ele já não gostava de falar com as pessoas, tinham tratado ele muito mal, ele era muito tímido, muito fechado, e desde aquele momento ele não sentiu a necessidade de sair ao exterior e se comunicar com outras pessoas. Ted Kaczynski vivia longe da tecnologia, então quando o sol se punha, a luz já não chegava. Ele só usava seu carro e depois uma caminhonete pick-up. Mas para 1975, ele parou de ter um veículo motorizado e se precisasse se mover para algum lugar, simplesmente pedia uma carona. Durante seus primeiros 10 anos na cabana, ele viveu de forma simples, sem relacionamentos significativos. Até que começou a conhecer as pessoas que trabalhavam em locais próximos ou em lugares como a biblioteca local. Assim como também fez boas amizades com seus vizinhos, mesmo que fossem apenas conversas sem muita substância e ocasionais. Ted não tinha a melhor relação com os outros, mas além disso, como você deve imaginar, também não tinha tido nada romântico. Ou essas experiências tinham sido muito poucas. Como eu disse, naquela época ele estava morando em Lincoln e havia sido contratado por seu irmão na empresa em que trabalhava. Lá ele conheceu uma mulher com quem teve um breve relacionamento, alguns poucos encontros. Ele estava animado, mas ela não tanto. Então, depois de um tempo, ela disse que era melhor eles não continuarem saindo juntos. Até então, Ted tinha mais de 30 anos, vivia sozinho, tinha tido vários empregos. Então você pensaria que ele deveria ser maduro, que deveria ser uma pessoa já estabelecida. Supõe-se que ele deveria saber lidar com suas emoções, mas na verdade não soube. A separação foi tão dura em sua cabeça que ele começou a deixar pequenas notas do tipo post-it por todo o escritório onde trabalhavam, nas quais ele escrevia poemas sobre o quão feia e má essa mulher era. O assédio chegou a um ponto em que seu irmão teve que demiti-lo. Ela, algum tempo depois, negaria firmemente ter tido algum tipo de relação romântica com Kaczynski. Suponho que entenderão que Ted, na verdade, era uma pessoa bastante violenta. O fato de ele ser retraído tornava isso um pouco mais difícil de ver, mas quando ninguém o via, ele fazia coisas inaceitáveis. Em seu diário, ele escreveu mais de uma vez sobre matar pessoas. E como fazer isso de uma maneira que não deixasse rastros ou pistas, para que ele não fosse pego e continuasse matando. Em certo momento, ele invadiu a casa de vizinhos e destruiu seus veículos e outros aparelhos eletrônicos que encontrou. Tudo isso sob essa premissa de que a tecnologia é ruim e leva a sociedade civilizada ao desastre. Era uma pessoa volátil, era uma pessoa violenta e muito difícil de entender. Durante os próximos 9 anos, Ted continuou mantendo contato com sua família, mas cada vez mais ocasionalmente. Até que, em 1978, já ninguém sabia nada sobre ele há muito tempo. Desde que era muito jovem, Ted formou uma opinião muito firme contra os avanços constantes da tecnologia. Estava convencido de que o ser humano deveria retornar à vida selvagem e, para convencer a sociedade disso, começou um reinado de terror, de ataques com bombas que enviava através de correspondência. Foram ataques que tiveram tanta repercussão que até hoje são utilizados e ele é usado como exemplo. Em perfis criminais, seu modus operandi foi usado, tudo o que ele fazia para aprender sobre o comportamento desse tipo de criminosos, mas foi exemplar. O primeiro ataque foi no final de maio de 1978. Era um pacote que tinha como remetente Buckley Crest, professor de engenharia de materiais na Universidade de Northwestern, em Chicago. O pacote chegou ao seu escritório como devolvido, como se o próprio professor tivesse tentado enviá-lo antes, e por algum motivo o endereço estava errado, ou seja lá o que for, o serviço de correio não conseguiu entregá-lo ao seu destino. Confuso, o professor aceitou o pacote.
não se lembrava de ter enviado nenhum, então ele cuidadosamente o revisou, descobrindo que o endereço que aparecia como dele não estava correto. Com algumas suspeitas, o professor entrou em contato com a polícia do campus, que por sua vez se comunicou com a polícia. Mas antes que eles chegassem, decidiu terminar de abrir o pacote, que acabou explodindo em suas mãos, causando ferimentos em sua mão esquerda. Ao ser analisado pelas autoridades, foi demonstrado que o artefato dentro do pacote era, sem dúvida, uma bomba caseira, na qual todos os elementos pareciam ter sido realizados pelo seu criador, incluindo as partes mais pequenas do mecanismo, o que tornava extremamente complicado rastrear o responsável. Porque não é que ele tinha ido comprar as peças e então havia um registro, seja um bilhete, um testemunho, um vídeo, o que fosse. Não havia maneira de descobrir. Além disso, o sujeito por trás do explosivo tinha sido cuidadoso o suficiente para não deixar nenhum tipo de impressões digitais no pacote. Portanto, o trabalho da polícia foi muito complicado. Enquanto os oficiais procuravam algum tipo de pista, um novo artefato explosivo foi enviado. E desta vez não foi para uma universidade, mas foi enviado para uma companhia aérea. 15 de novembro de 1979. Um pacote chegou à carga do voo número 444 da American Airlines, que ia de Chicago a Washington, mas o pacote não teve o sucesso esperado. Uma vez que o avião decolou, o pacote começou a fumar inesperadamente, enchendo toda a nave de fumaça. Por isso, o piloto decidiu fazer um poço de emergência. Vários dos passageiros tiveram que ser atendidos por inalação de fumaça, mas nenhuma dessas pessoas ficou ferida. O mecanismo do temporizador da bomba havia falhado, fazendo com que ela não detonasse. Ou isso foi o que disseram os agentes do Federal Bureau of Investigation, mesmo que neste segundo ataque ninguém tenha se ferido. Atentar ou atacar um avião nos Estados Unidos é considerado um crime federal, então a investigação sim passava para a jurisdição do Bureau Federal. Embora a polícia de Chicago continuasse ajudando na investigação, que o Federal Bureau of Investigation se juntasse à investigação significava que havia mais recursos financeiros e melhores ferramentas para descobrir quem era o sujeito por trás dos atentados. A quem nomearam naquele momento como o Unabomber, pelos alvos que costumava ter universidades e companhias aéreas. Embora muitos também se referissem a ele como Junkyard Bomber, devido ao material que ele usava para fabricar as bombas, que era o mais comum e corriqueiro, como se ele tivesse ido a um depósito de lixo para juntar pequenas coisas, fazendo um jogo de palavras com junkyard, que em inglês é conhecido como sucata ou lixo, sem ter praticamente pistas para seguir. O Federal Bureau of Investigation entrou em contato com um dos mais importantes perfiladores criminais da época, chamado John Douglas, que disse a eles que estavam atrás. Um homem educado com uma inteligência acima da média que tinha, além disso, estudos universitários e provavelmente aderia à filosofia neoludita, que se caracteriza por se opor ao desenvolvimento e uso de novas tecnologias. Embora o perfil de Douglas fosse extremamente preciso, os investigadores não lhe deram atenção e decidiram criar um perfil próprio. Concordavam que estavam procurando por um homem, mas para eles estavam procurando por um mecânico de aviões. O que fez com que a investigação não tivesse maiores avanços, e Ted foi capaz de continuar atacando sem nenhum problema. O próximo pacote-bomba que ele enviou foi em 10 de junho de 1980, foi destinado a um endereço em Lake Forest, onde morava Percy A. Wood, presidente da companhia United Airlines. O homem, de 60 anos, não foi ferido mortalmente, mas teve queimaduras graves e lacerações em seu rosto, mão e até mesmo em seu perna esquerda. Portanto, ele teve que passar por várias operações para remover os fragmentos de explosivos que haviam ficado incrustados em sua pele. Wood não havia recebido nenhuma ameaça antes do ataque. Os detetives não foram capazes de encontrar alguém em seu ambiente que quisesse prejudicá-lo. Portanto, dada a falta de um motivo claro, os investigadores chegaram à conclusão de que se tratava de outro ataque do Luna Bomber. Assim como nos casos anteriores, o pacote-bomba havia sido enviado através do sistema de correios americano. Dentro do pacote havia vários elementos, como um maço de cigarros, uma garrafa de álcool e um livro onde estava escondido o explosivo.
A maneira como o dispositivo estava montado e o fato de que a vítima era nada mais, nada menos que o diretor de uma companhia aérea. Foi o que convenceu os detetives de que se tratava do mesmo sujeito que o Federal Bureau of Investigation já estava procurando. A quinta bomba deste terrorista chegou no ano seguinte, na quinta-feira, 8 de outubro de 1981. Com quando um terrorista plantou uma nova bomba, desta vez na Universidade de Utah. A segurança das companhias aéreas e universidades estava muito mais alerta do que antes para a chegada de pacotes estranhos. E foi graças a isso que a polícia do campus deu a ordem de evacuar o prédio antes que ele explodisse e pudesse ferir alguém. Em aproximadamente 2 anos, uma bombardeira continuou atacando outras instituições educacionais. Por exemplo, o 5 de maio de 82, enviou um de seus pacotes para a Universidade Vanderbilt, localizada na cidade de Nashville. Infelizmente, lá não conseguiram interceptar o pacote antes que ele explodisse. Janet Smith, uma das secretárias administrativas da universidade, foi quem recebeu isso e quem ficou ferida. Naquele mesmo ano, alguns meses depois, uma bomba voltou a atacar, desta vez a reconhecida Universidade de Berkeley, na Califórnia. No dia 2 de julho de 82, foi registrada uma explosão no prédio de engenharia do campus universitário, especificamente na sala de descanso dos professores, no 4º andar. O único que estava lá era o professor Diógenes J. Angelakos, de 62 anos, que também era o diretor do curso de engenharia elétrica. Por sorte, suas feridas não foram graves, mas ele teve que passar um tempo no hospital para se recuperar. Após a explosão, o prédio foi evacuado e inspecionado pela polícia local e do campus por aproximadamente 1 hora, antes de determinar que não havia mais nenhum explosivo, e era seguro voltar a ocupá-lo. O terror estava instalado. A sensação de que qualquer um poderia ser vítima do Luna Bomber a qualquer momento pairava tanto nos ambientes das universidades quanto no das companhias aéreas. Depois desses 2 ataques em 1982, o terrorista tirou um período de descanso. Durante aproximadamente 3 anos, não houve novas explosões, mas isso não significava que eles tinham parado de procurá-lo. O Federal Bureau of Investigation e a polícia continuavam em busca da pessoa que estava por trás dos ataques, embora também não tivessem alcançado nenhum avanço significativo. 1985 foi marcado por 3 ataques, o primeiro deles perpetrado na mesma universidade que havia atacado anos antes, na Califórnia. Ocorreu no dia 15 de maio daquele ano e era a 8ª bomba que Ted enviava. Neste primeiro ataque, Ted feriu gravemente um estudante já graduado chamado John Husser, de 26 anos, que trabalhava nos laboratórios, além de ser capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. O explosivo havia sido entregue em uma caixa de plástico branca, similar a onde chegavam os materiais dos fornecedores ao laboratório de informática. Convencido de que se tratava de um pacote seguro, ele o abriu e, devido à explosão, perdeu vários dedos de sua mão esquerda, assim como também grande parte de sua visão no olho esquerdo. O segundo ataque daquele ano foi neutralizado. As pessoas estavam cada vez mais alertas, por isso as chamadas para a polícia, devido a pacotes estranhos, aconteciam cada vez mais frequentemente. Enquanto a maioria dessas chamadas resultava em falsos alarmes, aquela que receberam da fábrica de Auburn, em Washington, foi verdadeira. Seus funcionários administrativos identificaram rapidamente um pacote suspeito e, ao chamar a polícia, confirmaram que era uma bomba. Por sorte, as autoridades conseguiram neutralizá-lo e evitar que mais pessoas fossem feridas. Infelizmente, isso não aconteceu no terceiro ataque, ocorrido em 15 de novembro daquele ano. Nessa ocasião, o pacote foi enviado para a casa do professor de psicologia da Universidade de Michigan, James McConnell, e o feriu tanto a ele quanto ao seu assistente de pesquisa, Nicholas Duino. Naquele mesmo ano, uma bomba tirou a primeira vida em um de seus ataques. Ocorreu em 11 de dezembro, quando enfiou uma bomba para uma loja de informática localizada na cidade de Sacramento. Sua vítima fatal foi o dono da loja, Hugh Scruton, e isso indicava uma mudança no foco de seus ataques. De repente, as lojas de tecnologia e informática também foram adicionadas à lista de alvos. Quando atacou novamente em 20 de fevereiro de 87, ele fez isso enviando um pacote para outra loja de informática, desta vez em Salt Lake. Seus ataques eram notícia em todos os meios de imprensa.
As autoridades estavam mais do que alertas para qualquer possível indício. E pela primeira vez em anos, Ted Kaczynski sentiu que poderia estar perto de ser pego, então decidiu dar um tempo que durou um total de 6 anos. Voltou a atacar em junho de 1993, detonando 2 bombas em menos de 24 horas. A primeira delas foi no dia 23 de junho, em Tiburão, uma cidade da Califórnia, onde ele enviou um pacote para um laboratório universitário onde um geneticista perdeu vários dedos por causa da bomba. Menos de um dia depois, na prestigiosa Universidade de Yale, explodiu uma segunda bomba, ferindo um professor de computação. Após este duplo ataque, Unabomber voltou a atacar um ano depois, em 1994. Nesta ocasião, tratou-se de um pacote que foi enviado para a casa de um sujeito chamado Thomas Moser, o executivo de uma empresa de marketing que acabou falecendo devido aos seus ferimentos, tornando-se a segunda vítima fatal do terrorista. Durante o ano seguinte, os ataques do Unabomber continuaram sem que os detetives pudessem encontrar o culpado, o que fez com que Ted começasse a se sentir acima da lei. Ele estava convencido de que nunca iriam descobrir sua identidade e isso o levou a escrever para o Federal Bureau of Investigation, para oferecer-lhes um acordo. Se conseguissem que os principais jornais do país publicassem o manifesto que ele mesmo havia escrito, ele pararia de realizar ataques? O tratado em questão se chamava A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Tinha um total de 30.000 palavras e estava assinado por Freedom Club, ou em português, o Clube da Liberdade. A ideia principal do manuscrito era que a Revolução Industrial tinha sido um desastre para a humanidade, de acordo com o que foi afirmado lá. A tecnologia levou a sociedade moderna a um sentimento de impotência e alienação que acabou destruindo todos os instintos naturais do ser humano. Como solução, ele propunha que a sociedade deveria se rebelar contra a tecnologia e voltar a agir de acordo com os instintos naturais. Kaczynski estava tão convencido de que seu manifesto iria fazer as pessoas entrarem em razão, que continuou insistindo no acordo que havia oferecido ao Federal Bureau of Investigation, que foi obrigado a aceitá-lo. Os agentes do Bureau começaram a falar com os diferentes meios de imprensa para convencer pelo menos um a publicar aquilo. Finalmente, após muito esforço, conseguiram que o The Washington Post e o New York Times publicassem o manifesto. Várias publicações foram feitas com partes do manifesto, mas em vez de ter o resultado que Ted estava esperando, significou o início de sua identificação. Centenas de milhares de pessoas leram o manifesto escrito à mão nos jornais, entre eles David Kaczynski e sua esposa, Linda Park, que, ao contrário de todos os outros, encontraram no manifesto ideias que já haviam ouvido antes. Antes de entrar em contato com as autoridades, o casal decidiu confirmar suas suspeitas, procurando entre cartas antigas. Entre elas, encontraram algumas que usavam as mesmas expressões que no manifesto publicado nesses jornais, além de perceberem que a caligrafia era extremamente similar. As cartas eram de Ted Kaczynski, o irmão mais velho de David, de quem eles não sabiam absolutamente nada desde 1978. Ainda assim, absolutamente surpresos, David e sua esposa entraram em contato com a polícia, que, assim como eles, à primeira vista, notaram as semelhanças entre o manifesto e as cartas. Em uma tentativa de obter evidências confirmadas disso, entraram em contato com um especialista em grafologia, que foi capaz de confirmar que tanto as cartas quanto o manifesto foram escritos pela mesma pessoa. O Unabomber tinha pela primeira vez em anos um nome. Era Ted Kaczynski. Enquanto isso, as autoridades tentavam determinar onde estava esse homem que havia cortado todos os laços com a sociedade. Desde 78, Ted teve tempo para um último ataque. No dia 25 de abril de 1995, quando enviou um pacote para Sacramento que tirou a vida de Gilbert B. Murray, um gerente da indústria tecnológica. Foi sua última vítima e a primeira vez em que as notícias falavam de Ted Kaczynski como o culpado e não o Unabomber. As notícias estavam acompanhadas da última fotografia que se tinha conseguido dele e o pedido para que qualquer um que tivesse informações entrasse em contato com as autoridades. Não foi fácil encontrá-lo, mas após muito esforço, em abril de 1996, a polícia conseguiu localizar sua cabana em Lincoln, Montana.
Dentro dela havia dezenas de diários, um diário íntimo codificado, ingredientes explosivos e 2 bombas já montadas. Em uma das entradas de seu diário, Ted dizia: "Não pretendo ser altruísta nem agir pelo bem, seja lá o que isso signifique para a raça humana." Agia simplesmente por desejo de vingança. Ao ser preso no dia 3 de abril daquele ano, Ted Kaczynski foi submetido a diferentes exames clínicos e entrevistas psicológicas para determinar se era inimputável. Vários dos psiquiatras que o trataram chegaram à conclusão de que Ted sofria de esquizofrenia paranoide. A ideia de ser considerado uma pessoa mentalmente doente o indignava. Quando sua equipe de advogados tentou declará-lo inimputável por seu diagnóstico, Kaczynski tentou demiti-los e se defender sozinho. Mas a justiça negou essa possibilidade, restituindo os advogados. Desesperado para não parecer louco, Ted tentou tirar a própria vida em sua cela, tentando se enforcar com sua roupa íntima, mas não teve sucesso. Finalmente, no 4 de maio, sem outra opção a não ser aceitar a estratégia de seus advogados, Ted se declarou culpado pelos ataques realizados entre 78 e 96, além de aceitar todas as acusações federais que lhe foram feitas. Contudo, o júri não o considerou inimputável. Eles o consideraram culpado das acusações e o juiz o condenou a mais 4 prisões perpétuas. 30 anos de prisão a serem cumpridos em uma prisão de segurança máxima no Colorado. No julgamento, foi revelado que, embora os ataques fossem planejados, a maneira como ele escolhia suas vítimas era aleatória, selecionando-as através de guias telefónicos ou listas de funcionários das universidades. Segundo ele, não tinha motivos pessoais contra eles, mas o objetivo de espalhar uma mensagem. Durante o processo, também foi revelado o papel essencial de Davi na prisão de seu irmão mais velho. Ao descobrir isso, Ted jurou nunca perdoar seu irmão e começou a ignorar suas cartas. No rascunho de um livro que nunca publicou, ele descreveu seu irmão como Judas Iscariotes, que nem sequer tem coragem suficiente para se enforcar. Ted esteve na prisão até o dia 10 de junho de 2023, quando, aos seus 81 anos, foi encontrado inconsciente em sua cela por um guarda. Algumas horas depois, às 8 da manhã, ele foi oficialmente declarado morto. Foi determinado que a causa de sua morte foi natural, já que não parecia haver outro motivo. Algumas fontes afirmam até hoje que a mente de Ted sofreu uma mudança após participar do projeto da CIA, algo que ele mesmo negou em várias entrevistas, assegurando que sua participação lá consistiu apenas em conversas com outros colegas. Seja assim ou não, a verdade é que Ted Kaczynski foi um dos terroristas mais produtivos dos Estados Unidos. Como já lhes disse, Ted Kaczynski era uma pessoa retraída, então ele não tinha ninguém por perto para conversar. Ele não tinha amigos, não via outras pessoas no seu dia-a-dia, então ele se dedicou a escrever toda a sua vida, em diários. Há centenas de páginas detalhando suas experiências e pensamentos. Um dos momentos mais notáveis ocorre a partir de suas frustrações sexuais. Não é novidade que alguns assassinos se sintam sexualmente frustrados. Mas no caso de Luna Bomber, algo incomum acontece. E é que, por não conseguir se relacionar com mulheres, ele começou a buscar explicações e, em sua tentativa de se entender, chegou à conclusão de que era trans. Atualmente, e devido a todos os anos de ajuda psicológica que teve, sabemos que na verdade não era assim. Mas ele teve um período em que estava convencido disso, então decidiu buscar ajuda profissional e ir a uma psiquiatra. Sentado na sala de espera, decidiu ir embora. Ficou irritado com a situação, sentia-se frustrado e pensava que o que estava acontecendo com ele era uma bobagem. Sentia nojo do que havia chegado por seus desejos sexuais frustrados. Toda essa raiva foi direcionada para a psiquiatra e para o mundo. Fantasiava em matá-la e assim descreveu em seu diário. Mas não parou por aí. Toda essa impotência que sentia fez com que começasse de novo. Como se tivesse despertado outra parte de si mesmo. Já não tinha mais medo da morte e muito menos das consequências de suas ações. Ele não tinha bússola moral. Foi nesse momento que entendeu que não se importava em matar. Quer dizer que isso que aconteceu nos anos 60 o levou a ser um assassino em série, ou pelo menos acabou de defini-lo. A psiquiatra não estava envolvida nisso. Foi simplesmente o ponto em que ele viu sua frustração como algo para impulsionar sua vida e certos desejos.
E embora saibamos que Ted era muito questionável, o manuscrito que ele escreveu deixou uma marca em outras pessoas. Algumas delas levaram essas ideias ao extremo, como o próprio autor. Entre os inspirados temos Luigi Mangione, o homem que em dezembro de 2024 atirou no diretor executivo de uma grande empresa de saúde. Em sua confissão, puderam ser vistas algumas semelhanças em seu modo de pensar sobre a sociedade atual e o uso ou abuso da tecnologia. Não é o mesmo manejo de ideias, mas se assemelham em certos momentos. De qualquer forma, a impressão que o Unabomber deixou na sociedade persiste até hoje. E bem, chegamos ao fim do vídeo. Digam-me o que pensam abaixo nos comentários. E se já conheciam o caso antes de fazer este vídeo? Na verdade, eu o conhecia por alguns dados aqui e ali, mas não o caso em detalhes. Então me digam se estão na mesma situação. Tendo chegado ao final do vídeo, aqui estão os Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem por esses meios. E sem mais nada para dizer. Aqui tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus.